como as campanhas publicitárias e suas mudanças ao longo dos anos impactaram o consumo de cosméticos, e como o fenômeno atual das influencers impacta nossos padrões de compra dentro do espaço da beleza. Por meio desse trabalho de iniciação científica, oferecida pela Escola Mobile e orientada pela professora Denise Mendes, além da professora Lídia Getko, com apoio na análise de dados e exposição das informações, pretendo refletir sobre as formas de promoção de cosméticos e seu impacto. A análise da publicidade permite-nos desvendar os valores culturais predominantes de uma época, revelando as preocupações e ideais que permeiam a sociedade. De acordo com Clotilde Pérez, uma psicóloga e socióloga francesa conhecida por suas contribuições no estudo da comunicação e semiótica. Nesse sentido, é interessante analisar percursos históricos para entender melhor a construção da sociedade que vivemos, e no caso específico do presente projeto, o que nos influencia a comprar. Durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, eram comuns produtos publicitários que ilustravam de forma idealizada as mulheres como pessoas ativas, ganhando maior independência, uma vez que naquele momento muitas delas tinham ocupado o lugar dos homens no mercado de trabalho, pois muitos foram lutar na guerra. Um movimento das propagandas indicado na pesquisa de produção de material didático, as imagens do feminino, representações da mulher na propaganda após a Segunda Guerra Mundial. A imagem é uma chamada às mulheres para se candidatarem a vagas de emprego abertas na indústria em meio à Segunda Guerra. Nela é representada uma mulher operária, a qual, respondendo às chamadas do governo de seu país, Estados Unidos, assume um trabalho que, como indicado no texto, antes era desempenhado por homens, que o deixaram para trás, para compor o exército nos campos de batalha europeus. Porém, ao final da guerra, há uma mudança na narrativa, de forma a encorajar que as mulheres estejam sempre bonitas e perfeitas para seus maridos, mostrando uma mudança nos ideais da época. Demonstrado no estudo, a beleza como uma responsabilidade feminina, o culto ao mito da beleza no discurso publicitário das grandes marcas de cosméticos. As políticas públicas do pós-guerra, nos Estados Unidos e Reino Unido, seguindo os interesses também econômicos dos países e apoiadas mais uma vez pela publicidade, retornam ao discurso normatizador dos papéis sociais, que deveriam ser desempenhados pelos homens e mulheres. A ênfase na representação da mulher como dona de casa e responsável pelo bem-estar dos filhos e do marido, a quem o espaço público e a ocupação profissional, especialmente de cargos mais altos, voltavam a pertencer, era clara nas revistas e nas publicidades de jornais e na televisão, incentivadas e às vezes obrigadas a abrirem mão de seus empregos e responsabilidades na esfera pública. Quanto às formas de atingir o público, revistas e outdoors eram a principal forma de anunciar no século XX. Com o surgimento da televisão e do cinema, houve uma evolução na maneira de divulgar os produtos de beleza. As atrizes de Hollywood se tornaram ícones globais, influenciando com seu status e apelo aos ideais da beleza para os consumidores. De acordo com Digital Influencers e a compra de cosméticos, um estudo de caso na geração Z, algo que impactava a autoestima das mulheres, uma discussão muito prevalecente hoje em dia, porém na época era um tabu, e ao não permitir que seja tópico para a esfera pública, levou a um aumento em doenças como ansiedade, depressão e alcoolismo. A esse problema, que não tem nome, a ativista Betty Friedan cunhou o termo mística feminina, que assombrava as mulheres à época e era um problema político, uma reação patriarcal aos movimentos de independência feminina e suas conquistas. A mística teria sido criada para identificar a mulher apenas como mãe e esposa, e assim cercear toda e qualquer possibilidade de realização pessoal. Nos anos 1980 e 90, podemos observar um fortalecimento do uso dos principais rostos femininos da época, como atrizes, modelos e socialites, na maioria das propagandas das grandes marcas, sendo um precursor do fenômeno das influenciadoras digitais. Em sequência, vêm os anos 2000, 2010 e 2020, e com eles muitas mudanças tecnológicas. Dentre elas, o surgimento das redes sociais, foco dessa pesquisa, que impactaram e ainda impactam como a sociedade vê a beleza da mulher, bem como influenciam tendências sociais. Além desse forte papel social, as redes também desempenham um forte impacto no comportamento de consumo das pessoas, seja pela escolha do objeto de compra, como pela opção na forma de aquisição. No novo espaço de distribuir informações que a internet cria, é necessário novas estratégias de marketing, sendo ele caracterizado como um processo social administrativo pelo qual indivíduo e grupos obtêm o que necessitam e o que desejam através da criação e troca de produtos e valores com outras pessoas. De acordo com os estudos de Philip Kotler e Kevin Keller,
no livro Administração de Marketing, de 1998. E de acordo com um estudo, Digital Influencers e a compra de cosméticos, um estudo de caso na geração Z. Produtos derivados da internet, como as mídias sociais, Instagram e Facebook, permitem a transparência de experiências como clientes, compartilhando suas opiniões e inspirando os consumidores da mesma classe ou classes inferiores a ir atrás de algo semelhante. Também, de acordo com o estudo, o consumo de cosméticos femininos, consumismo versus necessidade. No caso das empresas de cosméticos, o marketing é direcionado para o consumidor, e é esse tipo de organização que procura identificar e atender às necessidades do cliente, para a partir daí produzir e colocar no mercado um produto ou serviço que supra as necessidades do cliente. Além de, a influência da opinião de pessoas próximas é extremamente relevante para o poder de escolha, procurando assim soluções para as dúvidas de escolha a partir da opinião e experiência de outras pessoas, e por fim tendo atitude de escolha. Solomon, 2016. A partir dessas considerações, o seguinte gráfico apresenta o processo de compra. No contexto da atualidade, podemos focar mais na etapa busca de informações, uma vez que o raciocínio pré-compra é cada vez mais fortalecido, porque o número de informações disponíveis é maior, principalmente com a mudança do formato dessa divulgação, que antes ocorria por meio de revistas e outras produções estáticas, enquanto na atualidade, além de vídeos longos poderem existir de forma muito acessível na palma da mão de todos, existe a interação por meio de comentários deixados em postagens publicitárias. Ou seja, existe mais diálogo entre as marcas e os influenciadores que as estão promovendo ao consumidor, permitindo uma pesquisa mais detalhada sobre o que estão consumindo, os deixando menos suscetíveis às publicidades tradicionais que não oferecem explicações muito longas sobre os produtos. As publicidades realizadas por influencers, apelidadas publis, também são uma poderosa ferramenta de persuasão por causa do que se chama conteúdo orgânico. Novamente baseado no estudo mencionado, conteúdo orgânico é entendido como conteúdo que influencers postam e que faz sentido com o tom e os assuntos que eles sempre discutem. Como consequência, forma-se uma comunidade em torno desse tema específico, que mostra a realidade dessas pessoas, tornando a audiência mais próxima do postador por meio de uma identificação. Consequentemente, quando publicam algo que está de acordo com essa temática, o interesse dos membros da comunidade é atraído e os influencers acabam sendo uma voz que os persuade à compra e acaba validando o produto por estar na posição de poder nesse contexto. Contudo, não é sempre que essas pessoas têm autoridade para falar sobre determinado assunto. Por isso é necessário cautela ao navegar e interagir nas redes sociais, bem como senso crítico ao analisar a procedência das informações feitas nos posts com quais interagimos. Por quê? Todos nós nessa sociedade buscamos cada vez mais a validação das opiniões e informações. No entanto, os influencers nem sempre têm a idoneidade e a capacidade para recomendar a qualidade de um produto, além do fato de serem comprometidos com a empresa que eles representam e fazem os anúncios. Portanto, eles estão atrás do dinheiro que esse contrato lhes oferece, inclusive podendo levá-los a uma review, espécie de resenha, que nem sempre reflete a sua verdadeira opinião. Nesse trabalho, busca analisar os impactos atuais das publicidades de cosméticos, como as realizadas pelos influencers, utilizando pesquisa de campo, seguida de análises quantitativas, além da pesquisa bibliográfica referenciada anteriormente. Para isso foi necessário uma coleta de dados por meio de um questionário virtual, a fim de levantar informações dos consumidores, saber o que eles pensam e como interagem com as redes sociais e suas propagandas. O questionário continha 17 perguntas, sendo 5 delas sobre a demografia do respondente. As questões envolviam temas como as formas de descoberta de produtos de beleza, a quantidade de postagens que assistiam sobre o assunto, quantas delas eram pagas, a confiança que possuíam em influenciadores, quando e onde costumam comprar, além do seu arrependimento por conta desses gastos. A maioria das questões eram de respostas fechadas, que contemplavam as principais opções para o que se pretendia aferir em cada caso. Por exemplo, uma perguntava sobre as principais redes sociais que a pessoa usa, e as respostas disponíveis eram as principais do momento. Mas também havia algumas questões com a opção de selecionar as respostas mais comuns, além de digitar a própria resposta, como no caso de: qual é a sua principal forma de comprar cosméticos? Dermocosméticos, maquiagens, produtos de cabelo e etc. Esse formulário foi divulgado por mim nas minhas redes sociais e pela minha orientadora, além de por pessoas que se disponibilizaram a me ajudar a atingir um público mais amplo e diverso.
Outra questão foi que ao longo das perguntas foi necessário quantificar informações que não seria possível os entrevistados terem números exatos para responder, como a quantidade de posts sobre beleza que consomem nas redes sociais. Portanto, utilizei como base uma escala de avaliação de 1 a 5. Escalas de avaliação possibilitam ao pesquisador medir as opiniões e os comportamentos dos respondentes de modo quantitativo. É um método universalmente aceito de medição de pesquisa. O número selecionado indica a intensidade da opinião do respondente. Por exemplo, no caso da pergunta reproduzida, 1 é pouco e 5 é praticamente todos. Os dados aferidos e usados como base para as afirmações aqui realizadas são uma parcela extremamente específica da população, por conta do alcance obtido no presente trabalho. O público que respondeu o questionário não é suficientemente heterogêneo de forma a representar de fato uma população brasileira. Os respondentes foram, principalmente de São Paulo, 92%, da faixa de 14 a 18 anos, 48%, com renda de mais de 10 salários mínimos, 66%, e mulheres, 92%. Portanto, as conclusões retiradas deles são válidas apenas para essa amostra da população. De acordo com a pesquisa, 76% dos entrevistados descobrem o que compram por meio das redes sociais e 44% compram principalmente online, o que evidencia como as redes sociais, surgidas na virada do século XXI, se desenvolveram profundamente e se tornaram cada vez mais presentes e difundidas na sociedade, causando uma alteração na forma de consumir e descobrir produtos. As pessoas consultadas durante a pesquisa, em um ranking de 1, raramente, a 5, principal assunto, da quantidade total das postagens que visualizam, quantas são relacionadas a cosméticos, a média das respostas é de 2,72, e das influencers que acompanham, quantas falam sobre beleza, a média é de 2,8. Assim, os dados apontam para a tendência das pessoas cada vez mais se munirem do máximo de informações possíveis ao gastar seu dinheiro dentro desse mercado no qual há uma quantidade enorme de opções disponíveis. Ao investigar as informações sobre as quais se baseiam as compras e a interação com os influenciadores, se levanta uma pergunta: qual o grau de confiança dos usuários nas pessoas públicas que seguem? As médias mais altas de confiança estão entre aqueles que reportam descobrir a maioria dos produtos que adquirem por causa do conteúdo pago e espontâneo gerado por criadores de conteúdo, assim como aqueles que seguem um número maior de contas com o tema beleza. Também verifiquei um aumento da quantidade de publicidades assistidas conforme aumenta a posição do respondente da pesquisa no ranking de 1 a 5 no que se refere à quantidade de conteúdo consumido sobre beleza. Além disso, observei uma tendência de aumento de porcentagem de compras efetivadas de produtos promovidos conforme aumenta o ranking de quantidade de influencers que acompanham sobre essa temática e a quantidade de publis que acabam aparecendo no seu feed. Assim, os dados apontam para um aumento de vendas quando se analisou a relação entre a formação de comunidades por meio do conteúdo orgânico e a inserção desse potencial cliente num contexto de recorrente exposição às publis em suas redes sociais. Também há indicação de um problema gerado por essa relação de compra, pois cria-se um ciclo vicioso em que o usuário está tão exposto a essa temática e influenciado que acaba aceitando incondicionalmente as informações oferecidas, sem refletir aprofundadamente sobre o produto. No entanto, por esse não ser o foco inicial da pesquisa, essa problematização não pode ser devidamente explorada com as informações desse formulário. Contudo, como mencionado anteriormente, não é sempre que os influencers têm autoridade para falar sobre um assunto. Além de a distribuição de opiniões e informações nesse fórum público não ser regulada, portanto elas não são necessariamente verificadas. Esse aspecto se relaciona ao parâmetro investigado da confiança. Em uma escala de 1 a 5, as pessoas pesquisadas tinham uma média de 2,6 de confiança nas influenciadoras que acompanham e 57% delas possuem uma confiança acima de 3 na escala da avaliação de 1 a 5. Isso demonstra como essas pessoas se tornaram vozes de persuasão, e a veracidade das informações não é a principal preocupação da população consultada, já que, por mais que não haja como certificar a autenticidade das alegações, as pessoas acreditam no que vem nas redes sociais, o que pode levar ao arrependimento de compra. Também se verifica que dos entrevistados, 15% já havia se arrependido de alguma compra realizada por causa de alguma publicidade que assistiu. Esse é um dos problemas que ocorre quando se coloca tanto poder na mão de pessoas que não necessariamente têm um compromisso com a verdade.
um sinal de que, por mais que a confiança seja acima da metade da escala de 1 a 5, por causa da formação de vínculo entre o criador de conteúdo e o usuário, como foi discutido anteriormente, a razão das postagens para a divulgação de produtos não é voltada somente para o benefício dos seguidores, indicando um provável interesse de remuneração de alguns influenciadores em realizar acordos para propagandas com marcas e produtos, deixando em segundo plano a credibilidade da sua opinião e os seus seguidores. Outra tendência observada na pesquisa foi a propensão de queda na taxa média de confiança, conforme a idade do respondente aumenta, ou seja, quanto mais velho, mostrando um receio maior em acreditar no que recebe nas redes sociais. Isso traz à tona um problema de discernimento, porque uma vez que nesse cenário a capacidade de distinguir entre as propagandas verdadeiras e as falsas cabe ao comprador e usuário da internet, a idade acaba impactando no grau de confiança dos influenciadores, provavelmente por conta do amadurecimento da capacidade crítica ao longo da vida. Em conclusão, por mais da amostragem não ser representativa da população brasileira e a sua pluralidade, a partir da pesquisa realizada, foram possíveis realizar reflexões e ver comportamentos desse setor social em relação à compra de cosméticos e como ele interage nas redes sociais com os influencers.